Olá, o Valeu Valer está no ar com mais informações para você, pecuarista de todo o Brasil. Seja muito bem-vindo. Nesta edição, vamos destacar uma das etapas mais importantes do processo de melhoramento genético. É a coleta de dados. Você vai ver que pequenos erros podem comprometer a análise de um indivíduo e de suas futuras gerações. Uma boa coleta de dados no campo é a base que sustenta a qualidade genética dos animais e ajuda os pecuaristas na tomada de decisões. Por isso, a gente vai mostrar para você algumas medidas que devem ser adotadas para evitar equívocos na coleta de dados. O primeiro passo para uma adequada avaliação genética. Fique com a gente. Oi, Guilherme. Tudo bem, Paulinha? Olá, amigo produtor. Guilherme, no processo de melhoramento genético de um rebanho, a tecnologia é uma forte aliada, mas sem esse trabalho, feito no campo, de coletar dados, digamos que a tecnologia, todos esses avanços tecnológicos que a gente vê no campo podem ir por água abaixo. Pode sim, Paulinha, porque a coleta de dados ela é o ponto de partida para a correta avaliação genética dos animais. Toda vez que nós deixamos de coletar um dado ou coletamos erradamente um dado, isso pode levar a uma análise errada sobre esses animais. Vamos pegar um exemplo aqui do gado de corte, uma bezerrada que nasce no mês 8, por exemplo, e por uma falha do colaborador, ele anota o mês 9. Quando nós formos fazer o peso a desmama desses bezerros, nós vamos superestimar esses pesos. Então, isso vai dar uma análise errada daqueles bezerros que nasceram naquela época. Agora, de um modo geral, quais são as principais informações coletadas e com qual frequência ela deve ser realizada? Paulinha, o ideal é que as fazendas coletem o máximo de dados possíveis. Alguns dados são básicos, como identificação dos animais, data de nascimento, peso ao nascer, peso a desmama. Numa fazenda de gado de leite não pode faltar o peso do leite. E também as análises de custo dessa fazenda, entradas e saídas. Com que frequência que eu faço isso na fazenda? Isso vai variar de fazenda para fazenda. O fazendeiro ou o fazendeiro em conjunto com o seu veterinário vai determinar quais são os índices, a frequência. E o mais importante, os colaboradores têm que saber da importância desses índices para que os coletem corretamente. É isso aí. A nossa equipe de reportagem visitou a Fazenda São Francisco, em Magda, no interior de São Paulo, para conferir como os funcionários realizam esse trabalho de coleta de dados no campo. Você vai ver quais os principais erros que acontecem e quais as medidas que podem ser adotadas para evitar falhas nesse processo tão importante de melhoramento genético. Vamos ver. Nossa equipe de reportagem visitou a Fazenda São Francisco da CFM Magda, no interior paulista, para acompanhar o trabalho dos profissionais que fazem a coleta de dados no campo. Você vai ver também quais as possíveis falhas que podem acontecer e quais os sistemas que são adotados para corrigir os problemas na hora da avaliação do melhoramento genético dos animais. Olhar atento, planilhas em mãos e muitas anotações. Este funcionário é um dos encarregados pela coleta de dados do rebanho da Fazenda São Francisco, na região noroeste do estado de São Paulo. Uma tarefa diária que precisa ser feita cuidadosamente. O primeiro passo é a gente ter extrema atenção no que está passando aqui no curral. Coloca o lote no avaliação em 3, de 3 em 3. Aí o funcionário canta a origem do animal, seguindo, e depois os números. Aí a gente tem que ter atenção de acordo assim, pela origem do animal, porque são várias numerações, você entendeu? Para poder não se perder e não ter uma perda de qualidade do animal futuramente. O primeiro passo para uma coleta de dados eficiente é a adoção de um programa de controle de produção único e permanente de todo o rebanho. O número de identificação dos bovinos nunca deve ser repetido, mesmo após a saída de um animal do criatório. A quantidade e a qualidade dos dados coletados e anexados nos formulários vão contribuir para a avaliação genética e o melhoramento do plantel. Tanto para programas como o SEIP, que tem os touros melhorados dentro da fazenda, como para melhoramento genético de uma raça, é muito importante ficar atento a esses dados, porque através desses dados o pecuarista consegue identificar um bezerro mais pesado e também para características genéticas de cada raça. Assim ele consegue
através desses dados, melhorar o rebanho para futuras gerações. Além dos erros de digitação, muitas falhas podem ocorrer ao longo das avaliações se algumas medidas não forem implementadas, entre elas a formação de lotes homogêneos compostos por animais do mesmo sexo e faixa etária. A conferência da numeração dos animais também é fundamental e, para evitar erros de pesagem, a balança deve estar calibrada e limpa. É recomendado que esse procedimento seja realizado em local claro e coberto. O jejum de 12 a 14 horas também deve ser respeitado. Os animais passam o dia inteiro no pasto e cada um ingere uma quantidade diferente de água e alimento. Então nós trazemos o animal no final da tarde para dentro do curral, eles permanecem durante a noite sem acesso à água ou alimento, então eles jogam todo esse material fora e aí no dia seguinte eles vão estar assim, com a mesma base de peso. Eu posso trabalhar com os animais desde o início da manhã até o final da tarde e a diferença de peso entre os animais de manhã e de tarde, por esse volume de trato no rumen é menor, então é um peso mais confiável para a gente estar usando. O veterinário da Valer, Roberto César Beto Filho, lembra de mais um ponto importante na busca de uma boa coleta de dados. A gente tem que lembrar também que não só os dados coletados do animal são importantes, e sim também o ambiente onde ele está inserido. Então, essa é a dica que a gente deixa para o pecuarista, para eles ficarem atentos até o manejo, a localização da fazenda, os efeitos climáticos e tudo mais que o animal possa ter passado durante o manejo até a coleta desses dados. A coleta de dados feita pelo pessoal de campo é repassada diretamente para a equipe do escritório. E é aqui, com equipamentos modernos e softwares atualizados, que é possível corrigir as informações incorretas. É aqui que os pessoal do campo traz as informações, aí eu faço a parte de digitação. A gente percebe que tem coisa que está fora do limite padrão para a gente aqui de digitação. Aí eu passo o animal para o campo, aí os vaqueiros vão lá e conferem realmente o que realmente está certo. E a gente tem uma checagem no final, né, entre peso e desmama. Então a gente consegue ver tudo isso aí para os dados ser mais corretos possível. Do campo ao computador, todos os processos devem ser feitos com muita atenção e profissionalismo. Qualquer erro pode colocar em risco a avaliação genética não apenas do próprio animal, como também das suas futuras gerações, prejudicando o pecuarista na tomada de decisões. É isso aí, um programa de melhoramento genético só pode ser executado através da coleta dos dados feitas no campo. A gente viu, né, um exemplo de uma fazenda de gado de corte. Agora, quando a gente fala da pecuária leiteira, quais os principais cuidados? Eu acho que um dos principais é em relação à análise do leite, não é, Guilherme? Paulinha, é a análise e a pesagem de leite. Isso não pode faltar numa fazenda de gado de leite. Então, a frequência que nós vamos fazer essa pesagem, ela pode ser mensal, quinzenal, ou ainda, se for um controle oficial, de acordo com a associação de raça. E as fazendas se aproveitam também para fazer a coleta, para avaliar a CCS desses animais, para conhecer a saúde da glândula mamária de cada animal. Tá certo. Agora o Robson de Jesus Oliveira tem uma perguntinha para o Guilherme no nosso quadro Conversa de Curral. Veja só. Queria saber por que eu tenho que aplicar ferro nos leitões recém-nascidos. Olha, Robson, a aplicação do ferro nos leitões, ela visa a gente prevenir a anemia ferropriva dos leitões recém-nascidos. Nessa foto aqui nós estamos vendo a leitegada que acabou de nascer. Esses leitõezinhos ao nascer, eles têm uma pequena reserva hepática de ferro, mas que se esgota em poucos dias. Por isso que a Valer recomenda o Valefer Sui na dosagem de 2 ml intramuscular em cada um desses leitõezinhos, para que a leitegada cresça saudável e tenha altos índices de produtividade. Obrigada, Guilherme. E assim a gente vai encerrando mais uma edição do Valeu Valer. É isso aí, Paulinha. A gente se vê no próximo Valeu Valer. Eu espero você também. Obrigada pela audiência, a companhia e o carinho de sempre. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, Valer, sempre junto com o Brasil, amiga como um brasileiro, verdadeira como você.
A gente tem um convite especial para você, criador de Nelore, que está sempre em busca de conhecimento para encurtar o ciclo de produção do seu rebanho e aumentar, é claro, a lucratividade. No dia 23 de agosto, a partir das 8h30 da manhã, os pecuaristas Carlos e Ricardo Viacava realizam mais um dia de campo imperdível da marca Nelore Mocho CV na Fazenda Santa Gina, em Presidente Epitácio, no interior de São Paulo. Representantes da Embrapa, da NCP, da CRV Lagoa e da Vale vão explicar direitinho como esse criatório consagrado, que realiza um trabalho focado no melhoramento genético e na pecuária sustentável através da integração lavoura, floresta e pecuária, vem conseguindo produzir animais férteis e precoces, um gado funcional, de giro rápido e que evolui a cada nova geração. Já são 27 anos de investimentos em genética de ponta voltada para a produção de carne bovina. Quer saber mais detalhes sobre o Nelore Mocho CV? Então participe do Dia de Campo. Não esqueça, é 23 de agosto, a partir das 8h30 da manhã, na Fazenda Santa Gina, em Presidente Epitácio, interior de São Paulo. Na sua fazenda, cada minuto vale ouro. Animal doente é perda de produção e de lucratividade. Só Oxitrat LA Plus age com rapidez na cura do animal. É antibiótico de ação prolongada, mas anti-inflamatório. Tudo em dose única. Rompe a barreira da inflamação e acaba mais rápido com a infecção. Na corrida por melhores resultados, chegue na frente com Oxitrat LA Plus. Tomou, sarou!